Olá, meus amigos. Perdoa minha voz, tá? Minha garganta não tá muito feliz. Eu só quero, assim, te avisar que na história do nosso brasileirinho de hoje pode ter um gatilho para você. Ele vai mencionar aqui pensamentos suicidas, tá? Então, se esse assunto mexe muito com você, talvez seja melhor não assistir ou escutar este vídeo, tá? Ele fala o seguinte: Olá, Vânia, nossa diva da restauração. Meu nome é B. Vou falar só a inicial do nome, tá? Porque ele não me falou se eu posso dizer o nome dele ou não. Eu me batizei quando tinha 20 anos de idade. Na minha primeira entrevista com o bispo, eu disse que era homossexual. Ele disse que não havia nenhum problema e me deu um livreto azul com o título Deus ama os seus filhos e me desafiou a viver a lei da castidade e assim eu poderia me batizar. Foi como de costume, uma recepção calorosa e acolhedora. Com 3 meses de batismo, já ganhei um chamado como secretário da ala. O ano era 2015, servindo ao lado do bispo, como também de costume, aquela pressão para servir uma missão. Eu me sentia sufocado, não só em reprimir meus sentimentos, como ter que sustentar um personagem para se adequar aos padrões da igreja. Em um acampamento dos jovens adultos solteiros, eu me abri com um menino que também era da minha estaca, porém não sabia que ele era gay. Ele me aconselhou, abriu seu coração e seus sentimentos para mim no quarto daquele acampamento. E isso nos aproximou de tal forma que nos beijamos ali mesmo. Quando voltamos para nossas casas, conversamos por mensagem, sentindo um arrependimento, uma culpa agoniante e precisamos confessar. Foi quando eu marquei a entrevista com o bispo e também me encaminhou ao presidente da estaca, que me desafiou a ir urgentemente para a missão. E eu, pela culpa e remorso, aceitei. Já o menino que beijei, ele, após confessar, resolveu sair da igreja. Eu, depois de 3 domingos sem tomar o sacramento, comecei a preencher meus papéis. O ano era 2018, foi uma alegria maravilhosa. Meu chamado chegou e eu só pensava em uma coisa: será que eu vou conseguir? Enfim, passei por momentos muito difíceis na missão, reprimindo meus desejos, tudo em prol do que acredito. Nos dias mais difíceis me masturbava e em seguida confessava, e a missão parecia um fardo naquelas circunstâncias. Me trocava no banheiro e não ficava no quarto quando meus companheiros estavam se trocando. Claro, pelo respeito por eles e principalmente para não ser tentado novamente e poder cair na masturbação, pela qual eu poderia até voltar para casa, caso se repetisse, como enfatizou o presidente. Com essa luta, consegui terminar a missão em 2020 e o que pensei que ia melhorar só foi ladeira abaixo. Não tive acompanhamento como precisava, tive problemas pessoais, quebrei a lei da castidade e novamente fui conversar com meu presidente, que era o mesmo que me desafiou a ir para a missão, presidente da estaca, tá? Ele marcou um conselho disciplinar e tive que responder perguntas do tipo: você foi passivo ou ativo? Você tem ciência que pode sujar o nome da igreja? E também me orientou a quando eu estiver sendo tentado para praticar algum esporte. Disseram que não é pecado sentir e sim praticar, e que a próxima recaída, o conselho disciplinar, seria pior. Dentro daquela sala me senti um lixo, alguém fadado ao inferno. A ironia é que a reunião serve para salvar a alma. Sem falar que foi 1 ano e meio sem tomar sacramento, ter um chamado, não podendo servir, com os irmãos especulando, outros rindo. Tinha uma irmã que até me chamou pelo feminino. Com tudo isso, consegui me reconciliar e as bênçãos voltaram novamente a mim.
como disseram no conselho, que era a vontade do Senhor. Porém, por fraqueza, quebrei a lei da castidade novamente. Me encontro hoje triste na igreja, sentindo um vazio, porém não tive coragem de confessar novamente e passar por tudo de novo. Hoje, com 30 anos, ainda permaneço na igreja, passando por várias situações constrangedoras. No instituto, por exemplo, em uma aula, a professora até usou o termo homossexualismo e que o destino não era o céu. Ouvir isso dói muito, e sem falar que ficam me empurrando moças para me casar. E com isso eu não consigo sair por acreditar no Evangelho, em Deus, e com sentimento de medo por coisas ruins que podem acontecer. Me sinto um lixo pela hipocrisia de estar servindo em um chamado que, se você pedir desobrigação, você é um fraco, onde já se viu dizer não ao Senhor. Muitas das vezes abençoar o sacramento e minha consciência me acusando do que fiz. Penso em desistir, me suicidar. Enfim, está agoniante e insuportável a cada domingo. Um amigo me mostrou os seus vídeos que, de uma certa forma, até então tem me ajudado a entender tudo isso e a separar as coisas. Mas confesso que está difícil. Me sinto em uma apostasia pessoal. Mas desde já agradeço pelo seu carinho, pelo seu canal. Não concordo com tudo. Talvez seja pela doutrina que em mim já está enraizada. Que bom que não concorda com tudo. Eu não quero que concorde com tudo mesmo, viu? Com tudo que eu falo aqui. Concorda não? Mas respeito demais seu posicionamento. Esse ano fará 10 anos de igreja. Espero que o Senhor tenha misericórdia e me guie para ser feliz, que seja dentro ou fora da igreja. Com carinho, B. Querido, obrigada, viu, pela confiança em mim, em abrir teu coração aqui comigo, mesmo frequentando a igreja. Obrigada, isso significa tanto para mim, viu? Eu quero te agradecer também por não concordar com tudo que eu falo aqui. Isso demonstra para mim que você tem um senso crítico do qual você não está abrindo mão. Isso é muito bom, viu? Então tá, eu vou comentar essa experiência dele baseada na experiência que eu tive como membro da igreja, que quem me acompanha sabe que eu frequentei por 35 anos, nunca me afastei, segui o currículo à risca, acreditava ter um testemunho de tudo aquilo. Então, eu posso dizer do fundo do meu coração que eu compreendo exatamente o que ele está passando. Tá? Antes disso, eu quero que você preste atenção em algumas coisas que ele relata aqui na experiência dele. Primeiro, ele é uma pessoa extremamente honesta, porque na primeira entrevista que ele teve com o bispo, mesmo antes de se batizar, ele já falou que ele é homossexual. O bispo desafiou ele a viver a lei da castidade. Só que a lei da castidade para o homossexual dentro da igreja mórmon não é como a lei da castidade para heterossexuais. Você, como hétero, pode namorar, pode se relacionar com alguém desde que não tenha relações sexuais. Agora, você se relacionar com alguém do mesmo sexo já é quebrar a lei da castidade. Me corrija se eu estiver errada, viu? Ele disse que logo que ele se batizou, já recebeu um chamado e começou a sofrer pressão para ir para a missão. Ele fala assim, eu me sentia sufocado. Presta atenção nas palavras que ele usa, que isso aqui tá dando bastante pistas do que está acontecendo com ele. Sinais, né? Eu me sentia sufocado, não só em reprimir meus sentimentos, como ter que sustentar um personagem para se adequar aos padrões da igreja. Essa frase que ele usa ilustra para você exatamente aquilo que eu sempre falo aqui para você, que
Seitas de controle mental, elas te entregam uma identidade pronta e você tem que abrir mão da tua própria identidade para se adequar às expectativas e padrões da igreja. Olha o que ele fala aqui. Ter que sustentar um personagem para se adequar aos padrões da igreja. Eu posso falar para você, por experiência própria, que isso, primeiro, é extremamente cansativo e segundo, isso tem o potencial de literalmente te adoecer mentalmente, tá? Porque você tá abrindo mão da tua própria autenticidade. Reprimir os sentimentos porque ele não pode gostar de alguém, ele não pode nem pensar em ter alguém. Meu Deus, é difícil, né? Aí ele diz que no acampamento que teve de jovens adultos solteiros, conversando lá com o rapaz da estaca, que também era gay, ele não sabia, mas ele era, eles acabaram se beijando. Agora, olha só, foi só um beijo. Mas ele já estava tão forte na cabeça dele essa coisa de que não pode, que é pecado, que Deus não aprova, que ele e o rapazinho já decidiram confessar quando voltassem do acampamento dos jovens adultos solteiros. E foi confessar. Por quê? Porque a igreja também coloca isso na tua cabeça, de que tudo você tem que confessar e tem que falar os detalhes, porque se você não contar, é como se você estivesse tentando esconder de Deus, é como se você estivesse sendo desonesto com Deus. Cuidado, porque este é um argumento usado por seitas de controle mental para terem certeza que sabem exatamente o que você está fazendo e se você está sendo um bom membro, se você está representando bem a igreja lá fora. A gente vai voltar nesse assunto. Olha a reação do presidente da STAC, isso aqui me deixou indignada. Ele confessa, né? Confessou para o bispo que tinha dado um beijo no rapaz, o bispo mandou ele para o presidente da estaca. E esse líder que presumidamente é um homem chamado por Deus e inspirado por ele, desafiou o nosso querido de hoje a ir urgentemente para a missão. E ele, pela culpa e remorso, aceitou. Você acha que esse presidente destaca, sendo um homem já mais experiente, provavelmente com mais tempo de igreja, uma pessoa ávida para seguir as instruções do manual da igreja? Você acha que ele não sentiu a fragilidade, a vulnerabilidade desse brasileirinho e falou, bom, agora mesmo aqui tem que ir para a missão, vou aproveitar esse gancho e colocar a pressão final para ele ir. Quer queira, quer não, fica bonito para o presidente da estaca e bispo quando algum jovem da ala ou da estaca vai para a missão, tá? Eles ficam bem na foto. A chance deles de crescerem em chamados na igreja, elas aumentam bastante, tá? Porque assim, ó, veja se faz sentido. Quer dizer, o presidente da estaca sabe que ele é homossexual. Ah, tem que ir pra missão. O presidente da estaca sabe que na missão ele vai trabalhar com o rapaz 24 horas por dia. Vão trabalhar juntos, vão dormir na mesma casa e acordar na mesma casa todo santo dia. Será que ele não entende que isso é uma tentação absurda e fria? É uma atitude fria colocar um jovem nessa situação. É como se, por exemplo, digamos que a missão, né, de tempo integral na igreja mórmon fosse casais, jovens. Tenta imaginar você hétero, você como rapaz trabalhando na missão com uma moça, ou vice-versa, uma moça trabalhando com o rapaz. Iam cair na tentação ou não? Hormônios sexuais a mil. É claro que sim, é óbvio. Por isso que não é assim, por isso que é do mesmo sexo. Mas a comunidade homossexual é ignorada até nisso. A igreja não tá nem aí. Não tá nem aí que você vai se sentir tentado porque é normal. Satanás não tem nada a ver com isso. Você nasceu com a tua natureza sexual e você vai sentir atração por pessoas do mesmo sexo e ponto final. E nada nunca vai mudar isso. Não vai mudar. O que muitos fazem é sufocar esse sentimento, fingir que tá tudo bem e casam com alguém com alguém do sexo oposto, para se adequar aos padrões da igreja. É só uma questão de tempo e vai dar errado.
ou então essa pessoa vai ser infeliz pro resto da vida dela. Tá vendo quando eu falo para você que as tuas necessidades como indivíduo, elas são irrelevantes para a igreja? O que esse presidente destaca aqui fez é um claro exemplo disso. Pô, o rapaz é homossexual, aí vai mandar para missão. Coitadinho, olha o que ele fala aqui. Por culpa e remorso ele aceitou, presta atenção. Primeiro ele falou lá atrás que ele se sentia sufocado. Agora ele está falando que aceitou o chamado para a missão pela culpa e remorso. Presta atenção nos sentimentos aqui. Ele preencheu então os papéis e só pensava em uma coisa: será que eu vou conseguir? Olha a valentia dele, olha a coragem, olha o nível de fidelidade, olha o nível de esforço para fazer a vontade de Deus, porque ele acreditou que era a vontade de Deus que ele fosse para a missão. Como eu também acreditei que era a vontade de Deus que eu fosse para a missão, e eu fui. Passei por momentos muito difíceis na missão, reprimindo meus desejos, tudo em prol do que acredito. Tenta imaginar, o meu coração, ele dói por essa situação, porque não é difícil para mim me imaginar nessa situação. Ele tá ali trabalhando com alguém do mesmo sexo, naturalmente ele vai sentir atração. Ele tinha que reprimir os desejos dele em prol do que ele acredita. E olha o que ele fala aqui. Eu não ficava no quarto quando meus companheiros estavam se trocando, claro, pelo respeito por eles, e principalmente para não ser tentado novamente e poder cair na masturbação. Porque ele pensava assim, bom, então eu sinto essa atração, mas eu não posso fazer nada, então pelo menos eu vou me masturbar para aliviar os hormônios sexuais, né? Ah, mas aí ele confessou aqui, né? Ele contou para o presidente da missão que ele se masturbava e tudo, e o presidente falou para ele o seguinte, que se ele não parasse com isso, ele poderia até ser mandado embora para casa mais cedo. Com essa luta, consegui terminar a missão. Ele terminou a missão dele, honrosamente. Ele voltou para casa agora sem nenhum amparo, porque, de novo, a igreja ela quer que você vá para a missão, mas depois que você volta, amigo, te vira, ninguém vai te ajudar a arrumar um emprego, ninguém vai pegar e chamar um jovem homossexual que a liderança tá ciente de qual é a orientação sexual dele, eles não vão chamar e falar assim, vem cá, vamos ver, conta como é que foi, como é que você se sentiu, conta pra gente aqui, o que a gente pode fazer agora para te ajudar? Não tive acompanhamento como precisava, tive problemas pessoais, quebrei a lei da castidade novamente e fui conversar com o meu presidente da estaca de novo. Querido, sabe por que você quebrou a lei da castidade de novo, como você diz aqui? Porque você não está tendo a chance de, como uma panela de pressão, né, deixar o vapor sair aos poucos de uma forma funcional. Você tem que, de uma forma disfuncional, você tem que reprimir teus desejos sexuais, tuas necessidades sexuais, que são normais. E agora, quando você se conecta com outro ser humano, a panela de pressão explode. Não é tua culpa. Satanás não tem nada a ver com isso. Ele foi conversar com o presidente da estaca porque ele é honesto. E aí ele foi chamado para conselho disciplinar. Tive que responder perguntas do tipo, você foi passivo ou ativo durante o ato sexual? Pensa aí se isso é relevante ou não. Ou se alguém só estava querendo mesmo se divertir, imaginando a situação. Você tem ciência que você pode sujar o nome da igreja?
A ironia é que a reunião serve para salvar a alma. Querido, presta atenção numa coisa aqui. Talvez alguém tenha te falado, ou você tenha aprendido na igreja que conselho disciplinar é para amar. Agora não é nem conselho disciplinar o nome, né? Nem sei como é que é o nome. Coloca aí pra gente no comentário do vídeo se você sabe. Eles mudam os nomes para soar melhor aos ouvidos, mas a humilhação é a mesma. O teu presidente destaca, deixou bem claro aqui, ou alguém, né, a pessoa que te perguntou no conselho, isso deixou muito claro para você do objetivo dos conselhos disciplinares. Olha o que ele falou aqui. Você tem ciência que pode sujar o nome da igreja? Ele não fala aqui em nenhum momento que ele se sentiu amado, que ele se sentiu amparado, que ele se sentiu cuidado. Ele não fala isso aqui. Eles queriam saber como foi o ato sexual e eles queriam deixar muito claro que isso poderia sujar o nome da igreja. Ele agir, ele ter relacionamentos homossexuais. Na verdade, olha o que ele fala aqui, como ele se sentiu. Dentro daquela sala me senti um lixo, alguém fadado ao inferno. Sabe por que eles têm que fazer você se sentir assim? Porque também é uma técnica de seita de controle mental a construção e desconstrução da tua autoestima, da tua autoconfiança. Eles te destroem e te reconstroem, destroem e reconstroem. Ah, caiu, quebrou a lei da castidade, então agora vai ter que fazer isso aqui, para depois, para ser então digno das bênçãos. E aí você vai lá e fica suando a camisa. Mas você não sente o amor que deveria sentir, porque o Deus do mormonismo é o Deus de amor condicional e de bênçãos condicionais. Ele foi para a missão, ficou 2 anos lá. Meu Deus, no meio daqueles outros missionários, com mais ou menos na mesma faixa etária dele, ele não quebrou a lei da castidade na missão. Nada disso conta. Não, perdeu tudo agora. Quebrou a lei da castidade. Ih, sabia que você pode sujar o nome da igreja? Será que alguém falou para ele em algum momento que a renúncia de 2 anos da vida dele, carregando a logomarca da igreja no peito e batizando, será que falaram para ele que isso é algo lindo, que ele representou bem a igreja? Será que ele foi valorizado por isso? Ou será que a ênfase foi dada ao fato dele ter quebrado a lei da castidade? Fica para você pensar. Não é o que me parece pelo que ele relata aqui. Bom, falaram para ele que, meu Deus, quando ele se sentir tentado para praticar algum esporte. Você que é heterossexual aí, me diga se você for solteiro e se esforça para guardar a lei da castidade, conta pra gente se praticar esporte alivia tuas necessidades sexuais, se alivia, libera os hormônios. Conta pra gente, meu Deus, eu nunca escutei isso aqui. Isso é muito ridículo. Então tá, ficou 1 ano e meio sem tomar o sacramento. Deve ter, então, colocaram ele ou em período probatório ou desassociaram, porque ele fala que ficou 1 ano e meio sem poder tomar o sacramento, sem ter um chamado, sem poder servir, e os irmãos todos especulando o que será que aconteceu. Ixi, tá vendo lá? Ih, não tem chamado, ixi, não tá nem tomando sacramento. O que será que aconteceu? Acho que ele pisou na bola. A fofoca rola solta, eu vi isso, e é extremamente comum, não passava batido. Sempre que alguém, de repente, parava de tomar o sacramento, principalmente as missionárias, não tinha chamado, todo mundo comentava. Não vem me dizer que não. E a pessoa tá ali, coitada, se esforçando, né? Tá, aí ele, depois de 1 ano e meio, ele fala que ele conseguiu se reconciliar e as bênçãos voltaram novamente a ele. Eu adoraria que ele tivesse explicado melhor como foi isso, porque talvez pela dissonância cognitiva, tudo que aconteceu de bom depois desse período de 1 ano e meio, ele atribuiu ao fato dele ter ficado
ter sido forte e não ter quebrado o mandamento de novo da lei da castidade durante aquele período probatório. Dissonância cognitiva, hein? Aí ele fala aqui que, de novo, por fraqueza, ele quebrou a lei da castidade novamente. Não tive coragem de confessar e passar por tudo de novo. Não consigo sair por acreditar no Evangelho, em Deus e com sentimento de medo por coisas ruins que podem acontecer. Penso em desistir, me suicidar, enfim, está agoniante e insuportável a cada domingo. Me sinto em uma apostasia pessoal. Querido, agora é onde eu quero dividir contigo e com quem estiver escutando a minha experiência pessoal com isso. Eu frequentei a igreja por todos aqueles anos, eu nunca tinha me dado conta de que eu não vivia a minha própria identidade, nunca... quando, assim, por exemplo, eu não gostava de usar saia e vestido, e principalmente no frio lá no sul, né? E maquiar todo domingo, aquela coisa toda. Não que todas as mulheres façam isso, mas eu e as minhas irmãs, a gente achava que tínhamos que fazer, né? E eu não gostava, e aí eu queria às vezes dormir até mais tarde no domingo, mas eu ia para a igreja, às vezes chateada, ou de mau humor, porque, pô, trabalhei a semana inteira, sábado limpa a casa, vai no supermercado, aí chega domingo, vai para a igreja de manhã, das 9 ao meio-dia, na minha época, e à tarde tem reunião, tem isso, tem aquilo, e eu ficava às vezes chateada, pô, eu não quero fazer visita de professora visitante, pô, eu não quero ir para aquela reunião, eu não quero ir para o serão. Aí eu achava que o problema era eu estava sem o espírito. Satanás já estava me influenciando. Porque é assim que eles programam o teu cérebro para pensar. Porque se você pensar assim, você vai ignorar as tuas vontades, o teu cansaço. Poxa, eu queria tanto ir com a minha família fazer um piquenique no domingo. Não pode, vai quebrar o domingo. Não, 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 não. Isso é quebrar o dia do Senhor. Vai para a igreja. Se eles conseguem, quando eles conseguem programar o teu cérebro para pensar e se sentir assim, você vai estar sempre correndo atrás da máquina, atendendo os interesses da igreja. Então eu fui levando, porque sempre que eu me sentia insatisfeito com alguma coisa, eu achava que a culpa era minha. Meu coração já está endurecido, estou sem o espírito. E eu fui levando até que chegou um ponto que eu me senti assim como ele. Eu não conseguia sair por acreditar no Evangelho, em Deus. Eu, Vânia, não conseguia, assim como ele, não conseguia. E eu tinha meio com sentimento de medo por coisas ruins que poderiam acontecer, porque é isso que eles falam para você, né? Principalmente se você passa pelo templo, você fica morrendo de medo de se afastar, porque agora você vai ser entregue às bofetadas de Satanás. Eu também pensei em desistir e me suicidar. Então, por isso que eu digo que eu entendo exatamente o que ele está passando. E assim como para ele, para mim também estava agoniante, insuportável a cada domingo. E eu me sentia em apostasia pessoal. Então, eu quero chamar atenção para essas bandeiras vermelhas aqui, viu? Principalmente você, querido, que mandou a história, a tua experiência para nós. De acordo com as tuas palavras, você se sentiu reprimido, você se sentiu sufocado por reprimir teus sentimentos e ter que sustentar um personagem para se adequar aos padrões da igreja. Presta atenção a tudo isso aqui. De novo, na missão, reprimindo os desejos em prol do que você acredita. A missão parecia um fardo naquelas circunstâncias, não parecia um fardo, era um fardo e continua sendo um fardo, porque você continua tendo que viver um personagem. Você tem que continuar sustentando o personagem para se adequar aos padrões da igreja. Por quê? Porque você tem medo. Olha só o que você fala aqui. Isso é normal, não é só você. Eu também tinha medo e todo membro da igreja que é firme como você tem medo, morre de medo. Sentimento de medo por coisas ruins que podem acontecer. Isso também é algo que eles já te convenceram lá dentro. Se você sair daqui agora, Satanás, você vai estar à mercê das bofetadas de Satanás, você vai perder as bênçãos. Tá. No meu caso, eu cheguei numa... Ah, tá. Antes disso, eu quero só chamar atenção para uma coisa.
que mais está pesando para você aqui, pelo que eu pude ver, é o fato de você ter que viver o celibatário. O problema é que a gente está falando de amor. A gente não está falando aqui que você é um assassino, você quer matar, mas você não pode matar porque senão você vai quebrar o mandamento, lá, lá, lá. Tudo bem, não é isso. A gente está falando do amor. A gente está falando do amor entre duas pessoas. A gente está falando de companheirismo, de ter um parceiro na vida para a gente chorar junto, rir junto, se divertir, segurar a onda, passar por desemprego, aperto aqui, problemas de saúde, um parceiro de vida. E a igreja te nega isso. O teu pecado maior é que você não pode... Pecado maior não. O teu problema maior, digamos, é que você não pode amar. A igreja tira isso de você. Só que as pessoas que estão falando isso para você são as mesmas pessoas que vão para casa e tem alguém te esperando na casa para dormir com elas. O bispo, o presidente da estaca, que fala para você, quando sentir vontade, desejo, vai praticar um esporte que passa. Ah, o problema não é sentir, o problema é agir. Essas mesmas pessoas podem te falar isso com a apatia de quem vai para casa e tem a esposa lá esperando. Eles têm alguém, eles têm um companheiro de vida, eles não têm a menor ideia do que você passa. Tanto que te mandaram para a missão. Zero empatia. Eu respeito o teu testemunho, eu respeito o fato de que você acredita no Evangelho e em Deus, como você fala aqui. Eu quero só te lembrar de duas escrituras do Novo Testamento. Uma delas fala o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa coisa de libertará é te libertar de algemas, de dogmas criados por homens, baseados no Evangelho, mas distorcidos para atender os interesses deles. Uma outra escritura do Novo Testamento que eu gosto muito, em que Jesus Cristo fala: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E por último, uma terceira que eu lembrei agora. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma ótima maneira de você se dar conta se você está vivendo o Evangelho de Jesus Cristo ou se você está vivendo um Evangelho que homens criaram baseados no Evangelho de Jesus Cristo, mas distorcidos para atender os interesses deles, é isso. Vê se a tua frequência à igreja te traz paz. Veja se você tem liberdade de pensar por si, de discordar, de rejeitar. Você mesmo fala aqui que não pode nem dizer não para um chamado. Onde já se viu dizer não para Deus? Pensa se o teu fardo está sendo suave e leve, como Jesus Cristo prometeu que seria, para aqueles que seguissem Ele. Pensa se você sente o conforto dessa escritura em que Jesus Cristo fala: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Será que você tem paz na tua igreja? Ou você perdeu a paz? Porque existem homens usando o Evangelho de Jesus Cristo para tirar vantagem da tua boa fé, ignorando as tuas necessidades como ser humano e a tua natureza, que é linda. Você só quer amar, nada mais. Você só quer amar, mas você não pode. Porque alguém interpretou a Bíblia de um jeito e agora tem que ser assim. E agora você está fadado ao inferno, como você fala aqui, que sente muitas vezes, querido. Você não precisa perder a tua fé em Deus nem no Evangelho. Talvez se você focar mais no Novo Testamento e interpretar as Escrituras do teu jeito e orar a Deus do teu jeito e conversar com Ele, abrir o coração com Ele, ver como é que você se sente, viu?
Uma coisa é você viver o evangelho de Jesus Cristo. Outra coisa é você viver o estilo de vida que uma religião pré-determinou para você. Tô te falando isso por experiência, porque eu cheguei numa, como é que fala? Numa bifurcação, depois de 35 anos frequentando a igreja. Ou eu ia me suicidar, porque eu não aguentava mais, eu não sabia mais o que fazer, eu tava como você. Ou então eu sairia da igreja, tá? Então eu fui fazer a única coisa que eu podia, eu fui pesquisar sobre a igreja e acabei descobrindo coisas que me ajudaram a me desprogramar o meu cérebro para eu deixar de acreditar em coisas que eu descobri que tinham sido criadas por homens esses que eu conheci, cujos homens eu conheci o caráter, baseado em documentos históricos. E tudo isso foi me ajudando a desprogramar o meu cérebro daquele controle mental que eu estava sofrendo. Aqui estou eu, 7 anos mais tarde. Eu não me tornei uma drogada, eu não me tornei uma alcoólatra. Tô aqui casada com meu maridão, fizemos 11 anos de casamento esse ano. Entende? E eu tô bem, eu não vivo os padrões da igreja, mas eu sou uma pessoa do bem. E eu desejo que você encontre isso. E eu desejo muito para você, de todo o meu coração eu te falo isso, o que você fala aqui no final. Que o Senhor tenha misericórdia e me guie para ser feliz, que seja dentro ou fora da igreja. É só você que pode tomar essa decisão, viu? É só você que sabe. E se você encontrar felicidade dentro da igreja, então fica lá. Mas se para você encontrar essa felicidade e seguir vivendo a tua vida e não pensar mais em desistir ou colocar um fim na tua vida e se livrar dessa agonia que você tem que suportar cada domingo, se para você sentir a paz que Jesus Cristo promete para você lá no Novo Testamento, você precisa sair da igreja? Se para você ter essa paz, você precisa sair da igreja? Pode sair, não vai acontecer nada de ruim, eu te falo por experiência própria. 35 anos lá, passei pelo templo, fiz missão, casei, divorciei, casei de novo, no templo, aqui. E depois saí da igreja e nada de ruim aconteceu, tá? E por último, a minha sugestão é que você busque ajuda psicológica. Ajuda profissional, não tem nada de mais nisso, pelo contrário, ajudem muito. Porque você precisa talvez de uma ajudinha na desprogramação do teu cérebro. A tua felicidade, presta atenção aqui comigo, a tua felicidade, a tua paz, o teu bem-estar como ser humano tem que ser a mais alta prioridade na tua vida, sempre. Sempre. Porque quando a gente abre mão disso, achando que é egoísmo, agora nós ficamos sujeitos a nos envolvermos em relacionamentos abusivos, a permanecermos escravos mentais de instituições de controle mental e por aí vai, tá? Então é isso. Manda um e-mail para mim, me diga como é que você tá. Fiquei um pouquinho preocupada aqui, viu? É isso aí. Bora ser feliz, viu, meus queridos? Quando sair da igreja, se quiser continuar, se quiser para uma outra igreja, ou ter um relacionamento com Deus do Novo Testamento, você pode fazer o que você quiser com a tua vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Você só vai poder começar a pensar por si, ao invés de sujeitar a abuso religioso. Isso é tão perigoso, viu? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.